O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado Padre José Gerson, em recuperação da sua cirurgia, querido povo de Deus aqui presente, nossos enfermos, idosos, internautas que nos acompanham, querida juventude que veio hoje para esta missa nas suas intenções. Agradeço penhoradamente os casais que trabalham com o EAC, o Encontro de Adolescentes com Cristo, os que ajudam os nossos jovens. E agradeço ao Padre José Gerson pela sensibilidade de organizar um trabalho com estes meninos, tão importantes na nossa comunidade, na nossa paróquia. A juventude é sempre uma semente de esperança para a igreja, para a nossa sociedade. Quão importante será se algum de vocês, jovens e adolescentes, sentir no coração o desejo de ser padre. As meninas, o desejo de ser uma pessoa consagrada, uma religiosa. Nós estamos no ano vocacional e somos chamados a rezar pelas vocações. E os jovens católicos devem rezar no Santíssimo, pedindo ao Senhor a graça
do discernimento da sua vocação. Isso é muito importante para a vida da igreja. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos dá a sua palavra para que nós possamos vivamente compreender um tema muito caro ao coração de Deus, que é o tema do amor, do perdão, da reconciliação. A liturgia deste domingo, 24º domingo, nos apresenta esta parábola do servo cruel, que nós escutamos. O homem foi perdoado pelo patrão porque clamou e pediu clemência. Tinha uma dívida que levaria anos da sua vida sem condição de pagar. Mas foi perdoado. E ao encontrar aquele que lhe devia na rua, cobrou, o seu devedor pediu um tempo e ele não aceitou e prendeu e mandou que fosse açoitado e pagasse toda a sua dívida. Isso causou revolta nos seus companheiros, que viram o seu clamor ao patrão que lhe perdoara toda a sua dívida. Então, em razão disso, o patrão lhe joga na prisão para que pague toda a sua dívida. E deu uma palavra dura para ele: se eu te perdoei, por que você também não deveria perdoar? Essa parábola, ela responde à pergunta de São Pedro a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar sempre. Os jovens geralmente têm muitas discussões. É comum os jovens ter desavença uns com os outros e fechar o coração e não perdoar. O perdão, ele é uma fonte de cura. É evidente que nós, por nós mesmos, não temos condição de perdoar a ninguém, porque o perdão é divino. O perdão vem da cruz, vem de nosso Senhor, vem da dor, vem do sacrifício. O perdão, meus irmãos, não é humano, ele é divino. É Deus que dá condições ao nosso coração para perdoar. Como é bom perdoar. Alivia o coração. O ódio, ele é um veneno que vai consumindo a vida das pessoas, tristemente. Nos meus 38 anos de padre, já encontrei tantas situações de ódio, inclusive em família. Ódio de filho para com o pai, da filha para com a mãe, com o pai. Ódio por causa de herança. Ódio por causa de ciúmes. E são dores que machucam e adoecem as pessoas. Quem não é capaz de perdoar, queridos jovens, adoece. E às vezes nós ficamos com raiva por poucas coisas. E a gente vai construindo dentro do coração o império da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza. Quanto ódio nós temos nesse mundo nosso, por coisas às vezes tão bobas. Quanta gente que vai para macumba, para feitiçaria, para fazer trabalhos de macumbaria, para destruir, para matar os outros, porque ficou com raiva, com inveja da pessoa. Nós precisamos orar muito.
E a oração do Pai Nosso, ela termina: livrai-nos do mal, porque o mal existe. E há muitas pessoas que usam o mal para destruir as pessoas, seus inimigos, seus opositores. O católico nunca pode dar a isso. O nosso coração deve estar muito aberto ao perdão. Os jovens, desde adolescentes, já devem criar esse gosto pelo perdão, a humildade para pedir perdão, e nunca deixar que o ódio viceje, cresça dentro do seu coração. É tão bonito um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que não guarda mágoas. E quando a gente perdoa, deve ser perdão de verdade. Hoje eu falava para um casal de fora que veio aqui, que precisa de perdão. E eu dizia: se vocês não perdoar profundamente e não esquecer isso, a vida de vocês nunca vai prestar. Perdoa hoje, mas daqui um mês, qualquer uma raiva, lembra daquele fato, volta tudo de novo. Ou seja, não perdoou de coração. Não pode se perdoar só de boca, mas é de coração. E eu termino com uma história que eu acompanhei. Certa vez, pregando para um grupo de 90 catequistas, uma das catequistas conversou comigo, não confissão nem direção espiritual, mas ficou assim muito interessada nos assuntos que nós falamos. Era uma senhora casada, mãe de 4 filhos, que coordenava a catequese numa capela de uma paróquia. Passados 6 meses, visitando o hospital, uma senhora me lembrou: eu sou aquela catequista. Ah, tudo bem, mas o que foi? Eu estou aqui para operar de uma úlcera que está supurando. Naquele tempo que eu operava de úlcera. Eu dei a unção dos enfermos para ela e comecei a rezar com ela, e me veio ao coração que ali precisava de perdão. E eu comecei a falar para ela do perdão, dessa passagem, e ela começou a chorar. E me partilhou um ódio que durava já mais de 30 anos, de um irmão mais velho. Quando ela era menina, o irmão, muito cheio de coisa, de brincadeiras de mau gosto, pegou a irmã e jogou dentro do curral onde tinha uma vaca parida de novo. E a vaca investiu naquela menina, jogou ela no chão e sapateou em cima dela e quase a matou. E ela guardou um ódio tremendo no coração em razão do irmão. Nunca o perdoou, não o quis no seu casamento. E na oração, Deus mostrou que a úlcera dela era por causa do ódio, porque ela não perdoava. Quando nós temos ódio, concentra tudo no estômago, causando mal, concentra na coluna, em outros lugares do nosso corpo. O ódio produz uma energia negativa. E nós oramos, e ela sentiu, ela começou a chorar e dizia: o meu estômago está queimando. Eu estou sentindo um fogo dentro do meu estômago. E eu anunciei para ela que aquilo era uma intervenção de Deus. Nosso Senhor estava pondo a mão na enfermidade. E naquele momento ela foi curada. Isso era mais ou menos 13h. Ela ia fazer a cirurgia à noite com o doutor Antônio Santana. E ela ficou muito emocionada e foi curada. Quando o médico veio mais tarde, ela diz: eu não quero mais ser operada. Eu não posso. Eu estou sentindo que eu não posso ser operada.
E o médico conversou, mas respeitou a vontade dela. E ela voltou para casa, comprou coragem, foi à casa do irmão, que já estava velho e doente, perdoou o irmão e nunca mais teve problema no seu estômago. Porque aquela úlcera, aquela gastrite horrorosa, era causada pelo ódio, pela raiva produzida há tanto tempo. Creio, meus irmãos, que para nós, para vocês também jovens, esse exemplo nos ajuda. O cristão não é para guardar ódio. Mas como que eu vou fazer? Como eu já disse, buscando a graça de Deus e olhando para a cruz. Porque foi na cruz que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. Perdoar é um bom remédio para a paz no nosso coração. Que Nossa Senhora das Dores acolha nossas dores de ódio e raiva e transforme-os todos pela sua intercessão num oásis de cura, de paz, de bênção e de libertação. Assim seja. Amém. Creio em Deus.